Existem anarcocapitalistas que defendem o voto. Por exemplo, o Murray Rothbard, que foi um grande economista da escola austríaca, ele defendia a participação do anarcocapitalista na política para adquirir alguns avanços, para que nós conquistemos alguns espaços numa sociedade onde o Estado tenta monopolizar tudo. Isso é falso. O Rothbard nunca foi um defensor do voto, tá? O Rothbard não defendia o voto. O Rothbard defendia o que ele chamava de cadre e de movimento. Inclusive, eu tenho aqui, esse livro aqui é um livro de estratégia do Rothbard, tá? Aqui, ó. A necessidade de um movimento. A vitória como um propósito, né, como objetivo. O abolicionismo como um objetivo. Fins e meios. The road of transition demands. The two main strategic deviations. Lenin strategies and tactics. Então aqui, não tem nada falando sobre voto aqui. Nada. Aqui não se fala sobre voto, tá? São 180 páginas do Rothbard sobre estratégia e não se fala voto. Aqui não se tem uma defesa ao voto. O que o Rothbard defendia era uma criação, um estabelecimento de um movimento libertário e, mediante esse estabelecimento de movimento libertário, traçar as diretrizes táticas aqui, ó, a respeito de o que faremos dentro do aspecto da cadre, que é justamente o aspecto, você tem um movimento e dentro do movimento você tem a cadre. E o que é a cadre? A cadre é o grupo de intelectuais ou libertários profissionais, como Rothbard chamava, que vão ser sujeitos, que vão ser aptos e capazes de estudar e buscar dentro da materialidade, dentro da concretude, fatores de ação, de transformação dos aparatos institucionais, das questões sociais, mas não através do Estado, como, por exemplo, colocar delegados em determinados estados dos Estados Unidos, em determinados locais dos Estados Unidos, onde esses delegados não iam cumprir a lei estatal. Então, todas as leis que fossem antiéticas, esses delegados não iam cumprir. Qual seria outra coisa, por exemplo, que pode ser trazida? Juízes que, dentro do aspecto jurídico da common law, eles vão tentar trazer os aspectos de julgamento sendo usados como aspectos libertários e não aspectos estatistas, tentando fugir ao máximo da construção estatista dentro do campo da lei e trazendo isso mais para o campo do libertarianismo, trazendo isso como a alçada das leis e do campo da investigação jurídica. Então, isso são outros aspectos. Como, por exemplo, também, como o Rothbard não acreditava em uma mudança de cima para baixo, assim como o Hoppe não acredita em uma mudança de cima para baixo, como eu já li aqui para vocês o que deve ser feito. Dentro do que deve ser feito, ele fala, ele repete e ele consistentemente fala sobre a negação da crença na mudança de cima para baixo. E quando você fala somente do voto, o aspecto do voto é um aspecto completamente insignificante para os aspectos de transformação do movimento. Até porque se o Cogos acreditasse de fato que existe uma possibilidade de construção partidária e de movimento, eu recomendo a você, Cogos, que você comece já a mandar Pix pra gente ou enviar criptomoedas, porque a gente tem uma casa aqui de estudos, onde nós temos libertários que estão estudando fora do estabelecimento universitário brasileiro, fora do MEC, e eles estão estudando todos os dias e nós estamos financiando eles. E a gente não recebe uma ajuda de vocês, grandes libertários, ou de vocês que dizem apoiar uma estrutura tal qual o Rothbard defendia, que era cadre. Então, assim, o voto aqui não existe. Aqui não é um tópico. Não tem um tópico aqui de voto. Aqui não existe um tópico de voto. Por que não existe um tópico de voto? Porque o voto é um mero cumprimento formal de quem vai ser eleito. O Rothbard não acreditava na mudança estrutural estatista. Ele acreditava na mudança social mediante os libertários. A capacidade de cada libertário dentro das observações materiais. Ou seja, o que é que nós libertários conseguimos fazer? O que é alcançável dentro dessa estrutura social? Nós podemos ter delegados, nós podemos ter juízes. É possível um juiz cumprir a lei libertária aqui? Quanto cada um de vocês vai doar para o movimento, para sustentar a cadre e os próximos investimentos estratégicos? Quais estados vamos atuar? Quais locais vamos atuar? Aonde vamos resistir? Qual vai ser as nossas forças de defesa? Como o nosso partido vai ser sustentado? Como vamos fugir ao máximo do discurso estatista? Como, por exemplo, o Partido Libertário nos Estados Unidos é um partido financiado privadamente. Não é um partido financiado, na época do Hoffman, não sei como está hoje, não era financiado pelo Estado. O Ron Paul, ele participava da votação e o Ron Paul participava de um partido completamente privado, tá? Ele vivia apenas de doações. E a proposta dele é sempre votar não para as questões estatais. Então, tendo isso em vista, dizer que o Rothbard defendia voto como meramente o ato de votar na maquininha e eleger um sujeito, isso é mentira, tá? O Rothbard defendia um grupo
que ia definir as diretrizes mediante argumentos dentro de um grupo de intelectuais que iam debater e fundamentar esses pontos para conseguir trazer para o campo da praxis, da concretude, no que percebemos no mundo. Então, assim, isso é falso, tá, Cogos? Você está mentindo. Você está mentindo porque você está tentando justificar a sua vontade louca de lamber as bolas do Bolsonaro, citando nomes de autores libertários, sem citar as obras deles e quais as ideias deles. Isso é falso. Você está esperando mentiras. Você é um mentiroso ou um enganador. Tanto o ato de se enganar como enganar o outro. Não sei se você está mentindo deliberadamente, se você realmente só está mentindo de forma consciente, ou se você simplesmente usou as suas vontades pessoais, emocionais, de apoio ao Bolsonaro e tentou estruturar isso em outros autores sem buscar a real percepção desses autores a respeito dessas estratégias e o que é o movimento, o que é partido, o que são os atos da concretude, o que são as noções de atuação política. Então, isso é falso, tá, Cogos? Você está mentindo ou está se enganando e enganando os outros. São esses dois possíveis caminhos para pessoas como você que citam autores, não diz qual é a ideia desses autores, não diz quais são as obras desses autores, não fala absolutamente nada, só diz respeito à sua vontade pessoalíssima de querer votar no Bolsonaro. Os seus medos não podem ser afirmados com a tentativa de justificacional falando com a boca de outros autores, como o Hofbard e o Hoppe. Isso não pode ser feito. Isso é maldade, isso é errado, isso é escroto. Isso é uma coisa realmente que não deve ser feita, tá? Isso está feito claramente por você aí nesse vídeo. O Hans Hoppe, que é um herdeiro intelectual do Rothbard, ele é mais radical que o Rothbard. Ele diz que a política deve ser rejeitada por princípios, mas ele não exclui o uso da política como uma ferramenta para conquistar princípios libertadores. Vamos lá. Vamos abrir aqui o que deve ser feito. Aqui está o livro do Hoppe que ele está falando, que é uma referência a esse livro do Hofbard, tá? Ele não era mais radical do que o Hofbard, não, porque o Hofbard que influenciou ele nessa questão das estratégias no final da vida, quando ele se desvinculou do Partido Libertário, tá, Cláudio? Você está mentindo de novo, você está enganado de novo. Vamos lá. Reforma de cima para baixo. Convertendo o rei. Indiretamente, já está claro, ou ao menos parcialmente, como e por que ficou muito mais difícil alcançar esta solução no decorrer dos últimos 150 anos. Deixe-me apontar algumas das mudanças fundamentais que ocorreram, que tornaram todos esses problemas muito maiores. Primeiro, não é mais possível realizar as reformas de cima para baixo. Os liberais clássicos, durante a época das antigas monarquias, poderiam ter achado, e de fato frequentemente achavam, e poderiam ter realmente acreditado em simplesmente convencer o rei de seus pontos de vista, e pedido para ele abdicar de seu poder, e todo o resto estaria automaticamente resolvido. Hoje em dia, o monopólio da proteção do Estado é considerado público, ao invés de propriedade privada, e o poder do governo não está mais atrelado a nenhum indivíduo em particular, e sim a funções específicas, exercidas por indivíduos anônimos ou ocultos, representados como membros de um governo democrático. Portanto, a estratégia de conversão de apenas um homem ou de poucos homens não mais se aplica. Não importa se alguns membros do alto escalão do governo sejam convencidos, o presidente e alguns senadores, porque dentro das regras do governo democrático, nenhum indivíduo isolado possui o poder pessoal de abdicar do monopólio governamental de proteção. Os reis tinham esse poder, o presidente não. Ou seja, já que nessa afirmação do Hoppe, aqui a gente já mostra que existe completa dissonância com o que o Cogos está falando. O Cogos está falando sobre votar estrategicamente, sobre eleger o Bolsonaro e sobre alguns senadores, as pessoas que ele votou. Aqui, expressamente, o Hoppe abnega completamente essa percepção do Cogos. O Cogos está completamente errado, por um mero motivo. Ou ele não teve conhecimento dessa obra, ou ele se esqueceu dessa obra, ou está deliberadamente mentindo a respeito dessas convicções do Hoppe. Então, assim, o Hoppe não acredita em nenhuma mudança de cima para baixo, tampouco o convencimento de presidentes e senadores, como é que ele está apresentando, porque nenhum desses sujeitos tem a capacidade, isolada individualmente, de fazer a cisão do Estado, ou do aparato do monopólio governamental de proteção, como o Hoppe fala aqui. Os reis tinham esse poder, o presidente não. Então já é falso, você está mentindo, Cogos. Você está mentindo, assim como os outros libertários mentem sobre as coisas. Aqui, ó, tá tudo aqui nesse livro, tá? O que deve ser feito. Você pode procurar lá no Hofbard do Brasil. O presidente pode somente renunciar apenas para ser substituído por outra pessoa. Mas ele não pode dissolver o monopólio de proteção do governo, porque teoricamente o povo é o dono do governo e não o próprio presidente. Então, sob o governo democrático, a abolição do monopólio governamental de justiça e proteção requer ou que uma maioria do público e de seus representantes eleitorais declarasse a abolição do monopólio de proteção governamental e, correspondentemente, de todos os impostos, ou de forma ainda mais restritiva, que literalmente ninguém fosse votar e os eleitores fossem zero. No caso do Brasil, isso não funciona também, tá? Ele tá falando sobre os Estados Unidos. Mas no caso do Brasil, isso ainda mais não funciona, porque se as pessoas não forem votar, o que vai fazer feito é uma reeleição. Tá? As pessoas vão tentar votar, vão reorganizar
os candidatos e vão votar de novo. Sem falar que aqui no Brasil é maioria votante. Então, se 30% da população brasileira votou, se 10% da população brasileira votou, e desses 10% eles elegeram Lula, por exemplo, o Lula vai ser eleito. Porque é a porcentagem dos votantes, dos que votaram, e não dos que se abnegaram ao voto, tá bom? Então isso é falso, você tá mentindo, tá bom? Tá completamente falso. Você é, de fato, uma pessoa que está mentindo ou não sabe do que tá falando. Eu acredito que é a segunda opção, porque se for a primeira é muito pior. Você realmente, se for a primeira opção, você é um desonesto. Mas eu vou optar pela segunda, que você só tá falando merda mesmo. Somente neste caso, poderia dizer que o monopólio de produção foi abolido. Mas, essencialmente, isso significa que seria impossível algum dia nos livrarmos de uma perversão moral e econômica, porque hoje em dia é um fato consumado que todo mundo, incluindo a turba, toma parte da política e é inconcebível que a turba iria algum dia, em sua maioria, ou mesmo plenamente, renunciar ou se abster de exercer seu direito de voto, que não é nada além de exercer a oportunidade de pilhar a propriedade alheia. Além do mais, mesmo se assumíssemos contra todas as chances que isso possa ser alcançado, os problemas não acabariam. Porque outra verdade sociológica fundamental da era da democracia de massa igualitária moderna é a quase completa destruição das elites naturais. O rei poderia abdicar de seu monopólio e as necessidades de segurança do povo ainda teriam sido quase que automaticamente atendidas, porque existia, para a maioria, o próprio rei, e também nobres locais e regionais e as principais personalidades do mundo dos negócios, uma elite natural, claramente visível, estabelecida e voluntariamente reconhecida, e uma estrutura complexa de hierarquias e ordem de classificação que as pessoas poderiam se voltar para satisfazer seus desejos de serem protegidas. Então aqui, Cogos, isso é falso, tá? Isso aqui é falso. Você tá assim, literalmente bostejando, tá? Com a licença autoral do Porto, você tá mentindo. Ou bostejando, né? No caso, eu acredito que seja bostejar mesmo. Você tá bostejando bastante a respeito do assunto. Ele encara a política da mesma forma que eu. Nesse ponto eu sou Não. rupiano. A política Não, seria uma ele não encara, você não é roupiano, você é mentiroso. arma do inimigo que o inimigo deixou no campo de batalha. Nada impede que você pegue a arma do inimigo. Aonde o Ropa fala isso, cara? Aonde o Ropa falou isso? Em qual livro? Em qual livro o Ropa fala isso? Qual? Você não diz, porque não disse nenhum. Você tá mentindo, cara. Tá mentiroso. E o cara tá vivo, porra.